Jovem Pan Saúde. Olá, eu sou Lívia Zanolini e no programa Jovem Pan Saúde dessa semana vamos falar sobre a febre Oropouche, que é uma doença causada por um arbovírus. Muito obrigada pela companhia, bem-vindo, bem-vinda. Bem, foi identificado pela primeira vez no Brasil em 1960 e desde então, casos isolados e surtos foram relatados no país, principalmente nos estados da região amazônica. Os sintomas são parecidos com os da dengue e, segundo o Ministério da Saúde, existem dois tipos de ciclos de transmissão da doença. O silvestre, onde os animais são os portadores do vírus, e o ciclo urbano, onde nós, humanos, somos os principais portadores. E os pernilongos, comuns nesses ambientes, ocasionalmente transmitem a doença. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o infectologista da Clínica Sartor, Dr. Igor Marinho. Doutor, bem-vindo, obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, Lívia. E também conversa conosco hoje a doutora Regiane de Paula, que é coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo. Doutora, bem-vinda também, obrigada pela participação. Obrigada, Lívia. Olá, doutor Igor, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Vamos começar aqui com o doutor Igor, porque a gente precisa deixar bem claro exatamente o que é essa febre Oropouche ou Oropouche, como queiram. Perfeito, Lívia. A febre Oropouche é uma doença febril aguda, em que o curso dos sintomas não costuma durar muito mais do que 7 dias. E esses sintomas geralmente são leves, relacionados, como eu já falei, com febre, mas também com dor no corpo, pode ter sintomas gastrointestinais. E, em geral, essa é a apresentação. Parece muito com dengue, uma outra arbovirose, uma outra doença transmitida por inseto que a gente acabou de sair de um grande problema. Então, a doença Oropouche é uma doença geralmente leve que vai cursar com esses sintomas febris por um período de até 7 dias. A gente tem já mortes registradas aqui no Brasil em relação à febre Oropouche, mas eu queria aproveitar a presença da Regiane para ela trazer um cenário para a gente aqui no estado de São Paulo. Como é que está a situação, doutora? No momento, 5 casos foram confirmados no Vale do Ribeira, mas todos eles evoluíram bem à cura. É uma preocupação esse dado? É sempre uma preocupação, porque como o doutor Igor acaba de falar, são sinais e sintomas muito próximos da dengue. E quando você faz um teste rápido com esses sinais e sintomas para dengue, geralmente ele cruza. Então, a febre do Oropouche, a gente tem feito uma investigação laboratorial nos 71 sentinelas do estado de São Paulo, para que a gente possa, com casos compatíveis com dengue, mas com dengue negativo no teste rápido, fazer a vigilância laboratorial, tanto para Oropouche como para outros vírus que a gente possa vir a identificar. Então, o nosso alerta epidemiológico está muito grande desde o início do ano, trabalhando com dengue e com outros arbovírus também. A partir do momento em que há uma suspeita, doutora Regiane, que há um caso para ser confirmado ou não, como esses exames, qual é exatamente a rotina e o procedimento da secretaria? A primeira coisa é o local provável de infecção. Então, nós tivemos no início do ano 2 casos. Esses 2 casos, quando nós fomos investigar, fazer a investigação epidemiológica desses casos, eles estavam retornando da Amazônia, um local em que já havia a transmissão do vírus. Então, eles não eram autóctones, como a gente chama. A partir do momento que nós fomos identificar esses casos e fizemos uma retrospectiva na investigação, eles não tiveram deslocamento para nenhuma região, eles estavam na região do Vale do Ribeira. Portanto, confirmamos os 5 casos como autóctones no estado de São Paulo. Doutora, os sintomas são parecidos com os sintomas da dengue, o doutor Igor falou, a senhora confirmou para a gente isso também. É uma doença que é transmitida por mosquitos, embora sejam múltiplos os vetores. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também com o doutor Igor. Então, os cuidados para se evitar a doença são praticamente os mesmos da dengue ou não? A gente está falando basicamente do mosquito maruim, que é o mosquito pólvora, que está muito presente no Vale do Ribeira, e é muito importante o uso de repelente, roupas de manga comprida, de preferência clara, e que a gente possa, se vai para uma trilha, se a gente vai fazer caminhada, que nesse momento em que a gente está fazendo todas as investigações
para esses casos, a gente evite essa região. A população lá que mora, de preferência que possa ter nas suas casas uma tela, um mosqueteiro até para dormir, porque a gente tem uma área muito grande do Bananal, né, nesse Vale do Ribeira. E onde você tem essas frutas caídas ao chão e tudo mais, você tem esse mosquito maruim mais presente. Bom, eu queria agradecer a participação da doutora Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças aqui da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Doutora, muito obrigada por participar e nos trazer um panorama dessa preocupação aqui no Estado de São Paulo. Bom trabalho para vocês. Obrigada, a gente está à disposição aqui para mais esclarecimentos. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigada. Doutor, nós temos essa preocupação, né, como a doutora Regiane trouxe para a gente aqui no estado de São Paulo, pelo menos esses 5 casos que nos deixam em alerta até terça-feira. A gente vai seguir acompanhando esses casos. Nós tivemos mortes já aqui no Brasil. Falávamos antes da gravação, né, não é uma doença nova. Nós enfrentamos a febre Europost desde 1960. Mas agora, com as mortes, o alerta fica aceso, né? Perfeito, Lívia. Acho que a grande preocupação aqui é de uma doença que circula no Brasil já há quase 70 anos, né? E nunca houve uma preocupação nem com mortes, nem com o espalhamento da doença como a gente tem observado. Casos no Rio de Janeiro, casos em São Paulo, como a doutora Regiane colocou muito bem, casos inclusive autóctones, ou seja, que surgiram lá, não é uma pessoa que viajou e trouxe a doença de fato, e a possibilidade, o potencial que essa doença tem de se espalhar para todo o país. Esse é de fato um motivo para preocupação. Pode ser muito cedo, acho que nesse momento a preocupação fica com as autoridades em saúde, que já estão investigando, como a gente viu aí o papel da Coordenadoria em Saúde, já estão investigando o fato. Mas, de todo modo, acende-se um alerta e os cuidados devem ser tomados. Doutor, alguma explicação para o fato de, embora nós convivermos com essa doença há tantos anos, agora que ela causou mortes, agora que ela acendeu esse alerta justamente por causa dessas mortes, mutação, altas temperaturas, que nós tivemos temperaturas recordes agora em 2023 e muito possivelmente em 2024, o que explica? Perfeito, Lívia. Essas são algumas hipóteses, mas é muito cedo para a gente bater o martelo e entender de fato o que mudou. Parece que alguma coisa mudou. Talvez não tenha mudado nada, seja só um acaso de ter tido esses eventos. Mas, se algo mudou, as principais hipóteses são: o vírus pode ter mudado o seu comportamento. Nesse tipo de situação, o vírus pode ter se tornado, de certa forma, causador de uma doença um pouco mais grave, né? Ou de outra forma, como você mesmo colocou, o aumento das temperaturas, esse ano, todo esse desequilíbrio ambiental que a gente tem visto pode ser responsável por um maior espalhamento da doença entre os mosquitos. A gente ainda não tem essa resposta, mas a gente espera ter ela em muito breve. Doutor, desculpa a ignorância, mas quanto mais há multiplicação, né, esse espalhamento, maior o risco de mutação, seria basicamente isso, ou não? Sim, pode-se dizer que sim. A gente ainda não conhece muito sobre o comportamento do vírus, né, que é o chamado Orov, que é o vírus que causa a febre do Europost. De todo modo, a dinâmica viral geralmente se existe muita replicação, existe um maior risco de mutação. E os cuidados para quem está com suspeita? São sintomas tão parecidos com o da dengue? E a detecção, como é que é feita? Pois é, a detecção pode ser feita a partir de exames de sangue, né? Esses exames geralmente estão sendo reservados para indivíduos em que a dengue foi descartada, porque a dengue acaba sendo uma doença muito mais comum, muito mais prevalente em todo o Brasil. Então, havendo o descarte da dengue, existem laboratórios específicos em todo o Brasil que estão habilitados para investigar a febre do Europost a partir de testes de sangue. A hidratação, no caso da dengue, a gente sempre bate muito nessa tecla, né? É fundamental, é o principal nesse processo de tratamento. E no caso da febre Europost? Sem dúvidas, não existe, como na dengue, um tratamento específico. Então, o tratamento de fato para a febre do Europost será repouso, controle de sintomas e, obviamente, hidratação e uma alimentação adequada. Essas são as medidas que vão ser indicadas por qualquer médico quando diagnosticado um paciente com a febre do Europost. Então, não existem medicações específicas para combater o vírus. Para alguns grupos, é uma preocupação maior a doença?
Sim, como doenças em geral, pessoas que já tenham comorbidades, né, geralmente são grupos de risco. O que deixa a gente um pouco, o que causa um certo estranhamento é que esses óbitos relatados, né, foram em pessoas jovens, né, esses 2 óbitos que a gente observou lá no estado da Bahia foram em pessoas jovens, ainda estão sendo investigadas de fato a causa, ou se existia alguma doença de base que não era conhecida, mas de todo modo, pessoas que já apresentam doenças e também pessoas que têm um difícil acesso, Lívia, ao sistema de saúde, são pessoas de risco. Nós falávamos também antes da gravação, né, doutor? O fato de agora a doença ser uma preocupação significa que daqui para frente ela vai continuar sendo ou pode ser algo pontual? Pois é, também, infelizmente, essa é uma resposta que eu não consigo dar para vocês, né? A gente acredita que sim, que a doença tem esse potencial para se espalhar, justamente porque os vetores são mosquitos que estão presentes desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, mas dizer agora se essa doença vai se repetir anualmente ou se vai continuar tendo caso todos os meses, a gente não consegue dizer com certeza. Talvez pela quantidade de dúvidas, doutor, nem se cogita a produção de vacinas, o desenvolvimento de vacinas. A dengue, que é um problema com o qual nós convivemos há décadas e décadas, foi muito grave agora em 2024 também, ou 2023? Estou perdida, doutor. Agora, né? Nesse ano. Sim. Foi nesse ano que nós tivemos os recordes no número de casos, né? A dengue agora que está tendo um avanço nessa questão da vacinação, há algum tempo era disponível só na saúde privada. Então, no caso da febre Oropouche, nem dá para a gente ter muita expectativa em relação a isso por enquanto, né? Perfeito. Até aqui a doença foi muito negligenciada. Em parte porque era uma doença leve, com alta resolução dos sintomas. Uma doença que curava sozinha e que não causava muitos problemas. A partir de agora, a gente acende uma luz e começa a observar esse novo comportamento. Se ele realmente se confirmar, com certeza haverão esforços por parte das nossas autoridades em saúde para que existam mais estudos, inclusive de medidas preventivas como as vacinações. Eu estava falando agora, nós estávamos, né, com a doutora Regiane agora há pouco, a respeito das medidas preventivas, que elas coincidem, são praticamente as mesmas em relação à dengue, porque se trata também de uma forma de transmissão muito parecida. Queria que o senhor reforçasse isso para a gente. Sem dúvidas. Então a gente sabe quais são as medidas de prevenção para a dengue, né, há muito tempo. Tentar se proteger do mosquito é a medida preventiva principal. Então evitar, né, restos de resíduos orgânicos, materiais com água, todos vocês sabem, e também individualmente se proteger, seja pelo uso de roupas, né, com mangas compridas, seja pelo uso de repelentes, pelo uso de mosquiteiros na hora de dormir. Evitar o mosquito de forma geral é a medida preventiva mais eficaz nesse momento para a febre do Oropouche. Nós estamos vivendo aqui na região centro-oeste e sudeste, sobretudo, um período de estiagem, de seca, né, muito intensa. Talvez seja um aspecto positivo esse agora, doutor, para evitar com que essa doença acelere ainda mais, com que nós tenhamos mais casos ainda. Lívia, dá para pensar assim? Pode ser. Então quer dizer que pode piorar depois? Pode ser que isso piore, pode ser que não, mas um ponto aqui que a gente não pode esquecer é que a febre do Oropouche pode ser transmitida por mais do que um tipo de mosquito. Então, não necessariamente um período de estiagem, dependendo do comportamento de cada mosquito, vai significar uma redução do número de casos, tá? Esses mosquitos, como eu já mencionei, são mosquitos extremamente comuns, né? O maruim, o próprio pernilongo comum é um potencial transmissor e eles estão presentes em todos os lugares, né? Principalmente pessoas que moram próximos a córregos, a rios, sabem que a incidência, a ocorrência desses mosquitos é o ano inteiro. Então, a gente precisa se proteger. Não precisa ser água limpa? Não necessariamente precisa ser água limpa. Porque preocupa em relação a uma situação lá no Rio Grande do Sul, agora mais controlada. Eu sei que a gente está falando de possibilidades, doutora. É tudo muito novo, embora a gente já conviva, como dissemos aqui, com a doença há décadas, né? Mas nós tivemos as enchentes lá, é um problema que durante meses... Agora a gente vai enfrentar outros tipos de consequência, mas na época até a proliferação de mosquitos também era uma preocupação muito grande. Lá naquela época, talvez, já tivemos incidência de casos, preocupação em relação à febre Oropouche, mas não se falava sobre isso, não se sabia, é possível? Sim, é possível. Na verdade, a gente acredita que o número de casos no país sempre foi extremamente subdiagnosticado.
até por essa característica de doença leve, em que o paciente às vezes nem procura o serviço de saúde, porque os sintomas costumam melhorar em uma questão de dias, né? Então acaba não fazendo exame e justamente não fazendo o diagnóstico. A gente acredita que sim, devem existir casos de Oropush em todo o Brasil há muitos anos, mas que não foram diagnosticados porque a doença tinha um comportamento muito leve. Deixa eu aproveitar que nós temos tempo, doutor, para falar um pouquinho mais sobre essas arboviroses. O que nos preocupa aqui no Brasil especialmente, além de dengue, além agora da febre, Oropush, o que dá para a gente destacar aqui para deixar a audiência em alerta? Pronto, então para lembrar, a gente tem problema com arbovirose no nosso país porque nós somos um país tropical e esses mosquitos estão em todo o país. Como vocês já sabem, todo mundo já foi picado por um mosquito, não conseguiu dormir à noite porque tinha um mosquito enchendo o saco. Então existe mosquito no Brasil. Principais doenças que são transmitidas por mosquito no nosso país: dengue, febre Oropush, como a gente está falando, mas precisa lembrar também da chikungunya, da zika, da febre amarela e até da malária na região norte do país. Nunca deixa de ser uma preocupação. Que nunca deixou de ser uma preocupação, justamente porque o vírus vai circulando nos próprios mosquitos e em reservatórios naturais que às vezes são pequenos mamíferos, né? E o mosquito pica a gente, mas pica também esses pequenos mamíferos. E o ciclo nunca acaba, a gente nunca consegue, de fato, exterminar o vírus. Ele fica circulando todo o tempo de uma maneira que a gente chama de endêmica, que é uma maneira contínua. Nós temos vacina nesses casos: dengue, febre amarela e só. E só. Malária, por exemplo, é um problema também tão grave nessas regiões, na região norte sobretudo. Por que não se pensa em medidas preventivas, em nível de vacina? Ou se pensa e não se consegue desenvolver, doutor? Se pensa, mas é muito difícil produzir uma vacina especificamente para esse tipo de agente, como a gente da malária. Então existem estudos, inúmeros estudos. A malária não é uma doença que está só no Brasil, então não dá para colocar a culpa só no Brasil, ela também existe em outros países da África, em outros lugares do mundo. E existe um esforço global para que se exista uma vacina que consiga proteger pessoas para todas essas doenças, na verdade, mas infelizmente não é tão fácil produzir vacinas. Por outro lado, a gente precisa lembrar que para a malária, sim, a gente tem um tratamento específico. Então, indivíduos que são contaminados pela malária conseguem tomar medicações que ajudam o indivíduo a melhorar mais rápido, tá? Para febre amarela, para zika, para chikungunya, febre Oropush e dengue, não existe um tratamento específico. E é bom a gente até enfatizar, doutor, que a febre amarela é um problema que hoje é controlado relativamente na região por causa da vacinação. Para muitos países aqui da América do Sul é preciso que haja comprovação de que você tomou a vacina contra a febre amarela. Já foi um problema muito preocupante, né? Já. A febre amarela é uma doença extremamente grave. Então aqui, se eu falei que até agora a maioria dessas doenças causam sintomas leves, que se resolvem sozinho, a febre amarela em algumas situações pode causar uma doença muito grave. E daí vem a preocupação de autoridades internacionais para que todos os indivíduos, de fato, que vivem em regiões que têm febre amarela, como a gente aqui no Brasil, estejam vacinados. Doutor Igor, cientista, infectologista cientista. Hoje, a parte acadêmica está se debruçando exatamente em quê? Em relação, vamos focar na febre Oropush. Porque são tantas dúvidas e poucas respostas, né? Mas o que é mais importante avançar em quê, doutor? Acho que nesse momento a prioridade é entender se de fato há uma mudança no comportamento do vírus. Esses óbitos da última semana e essa possibilidade da transmissão da mãe para o bebê preocupam. Nós tivemos, só para lembrar, doutor, desculpa cortar, nós tivemos a morte de um feto em Pernambuco, né? Isso, perfeito. Esse óbito fetal em Pernambuco, que foi divulgado agora no dia 2 de agosto, né, na última sexta-feira, bem como esses óbitos nessas pessoas jovens da Bahia, preocupam com relação a uma possível mudança do comportamento viral. Então eu diria que nesse momento o que a ciência se preocupa o vírus mudou? Alguma coisa mudou no comportamento do vírus? Ou foram óbitos por acaso que aconteceram? Além disso, existe realmente um risco da transmissão materno-fetal, ou seja, da mãe para o bebê? Se isso existe, a gente precisa começar a tomar cuidados redobrados com essas pessoas que estão gestantes, justamente para que a gente evite problemas para o bebê, como aconteceu, né, alguns anos atrás com o surto de zika no nordeste do país e também em outros lugares e outras regiões do Brasil. Sim, nos lembramos muito bem.
Há poucas informações, pelo menos, que circularam pela imprensa sobre esse caso desse feto lá de Pernambuco. Doutor, vocês têm mais elementos para compartilhar com a gente? A mãe chegou a ter algum sintoma? Foi diagnosticada? Só o feto que foi afetado? Enfim. A gente ainda tem poucos elementos de fato, né? O que a gente sabe é o que foi divulgado, né, pelo Ministério da Saúde. Esse risco de... O Ministério, de fato, confirmou que havia carga viral do vírus Oropouche, que causa a doença pelo Oropouche no feto, né? E que essa deve ter sido a causa de fato do óbito. Além desse óbito, outras situações em todo o Brasil estão já sendo investigadas. Então existe uma mobilização das autoridades em saúde para realmente identificar, né, o que pode estar acontecendo. Então não há motivo para pânico, já está sendo investigado e está sendo, de certa forma, estudado se existe um risco, né, de fato. Mas para esse caso em particular, o que a gente sabe é que parece que o Oropouche foi o causador. Se isso é algo comum e vai se repetir outras vezes, ou se isso foi um caso isolado, né, a gente ainda não tem essa resposta. De qualquer forma, fica aceso o alerta para gestantes redobrarem os cuidados. Seria basicamente isso. Sem dúvidas, até porque esses cuidados também valem para dengue, também valem para zika, né? Também valem para outras arboviroses. Então, esses cuidados com relação aos mosquitos de modo geral, eles trazem benefícios para gestantes, né? E evitam aí a contaminação por qualquer uma dessas doenças. Qual é a maior preocupação hoje, doutor? Acho que essa é a resposta, mas vou deixar para você, que é o especialista. A maior preocupação aqui no Brasil em relação a arboviroses? A nossa maior preocupação hoje continua sendo com relação à dengue, né? Como você mesmo mencionou, nesse ano o que a gente observou foi uma quantidade muito grande de casos de dengue, recorde com relação a tudo que nós tivemos até então. A dengue é uma doença que geralmente também não causa sintomas graves, mas potencialmente, principalmente em alguns grupos, pode levar ao óbito, e quando a gente tem um número tão grande de casos, a gente passa a se preocupar muito. Apesar disso, apesar do tamanho dessa preocupação, me parece que houve uma desaceleração de novos casos. A situação está mais ou menos controlada agora em relação à dengue, doutor? Sim, muito mais controlada. A gente teve, então, um pico de casos até o mês de junho, início do mês de julho. A própria mudança climática que vem com a estação do inverno e esses períodos de estiagem ajudam a controlar a doença. E agora a gente observa realmente um número muito menor de casos de dengue registrados em todo o país, tá? Em todas as regiões do país, o que deixa a gente mais tranquilo. Porém, a gente sabe que a dengue se comporta assim. Ela é uma doença que costuma causar problemas, começando ali em novembro, dezembro, até mais ou menos maio e junho. E aí a gente tem esse período de secas em que a doença acaba sendo mais controlada, mas com certeza a partir de novembro a gente deve de novo estar atento e, sendo possível se vacinar para dengue, vacinem-se. Eu já tomei a minha vacina. Não, me parece que a partir do ano que vem a gente vai conseguir expandir esse acesso à vacinação contra a dengue, né? Como é que está essa questão da vacinação? O Butantan estava na jogada também. Sim. Já está pronta a vacina ou quase? Sim, a vacina do Butantan está pronta. A gente espera que exista a capacidade de produção. Então, pensem que não é fácil produzir 200 milhões de vacinas assim de um ano para outro. Existe toda uma estrutura. De todo modo, a gente tem uma vacina excelente com uma tecnologia nacional, que é a vacina do Butantan, além da vacina japonesa, que já foi aplicada em algumas pessoas no nosso país esse ano, e ano que vem deve haver uma priorização de grupos de risco pelo Ministério da Saúde para que eles sejam vacinados antes. Então, havendo essa convocação, a minha orientação é que quem puder se vacine. Estamos no finalzinho, nos últimos minutinhos do programa, doutor. Vamos voltar então para a febre Oropouche, para a gente fechar falando do tema fundamental aqui nesse momento. Queria que o senhor reforçasse para a gente os cuidados necessários para se evitar com que a doença se espalhe ainda mais e porque, apesar da preocupação, não há razão para pânico nesse momento. Perfeito. Então, cuidados, gente, são cuidados como são os cuidados da dengue, tá? Evitar o contato com o mosquito. Uso de repelentes, o que você preferir, repelente aerosol, repelente em creme, repelentes que a gente coloca na tomada, né, que a gente acende. Qualquer tipo de repelente pode ser importante e pode ajudar. Além disso, o uso de roupas, né, principalmente quando eu for em alguma região que tem mais mosquito, roupas que me protejam mais, manga comprida, calça, e o uso de mosquiteiros à noite se eu moro em uma região também que tem muitos insetos. Então, controle do inseto e evitar a picada do inseto é a principal medida de
prevenção. Com relação a motivo para pânico, como eu falei, a gente teve esse ano já registrados cerca de 7 mil casos de febre oropouche. E esses 2, na verdade 3 óbitos contando com óbito fetal da sexta-feira. Sei que cada óbito importa muito, mas é muito pouco pensando na quantidade de casos que a gente tem quando compara com outras doenças. Esse não costumava ser o comportamento da febre oropouche. Então, essa mudança de comportamento gera um alerta, mas que as autoridades de saúde já estão trabalhando para identificar o que houve, né? E para confirmar se realmente houve uma mudança de comportamento ou se só aconteceram alguns óbitos, né, de certa forma relacionados à doença, mas que não devem se repetir de certa forma, né? De todo modo, a gente deve se cuidar e evitar, né, a doença de todo modo e continuar trabalhando para que isso não se espalhe mais e a gente não tenha mais problemas. Cada um fazendo a sua parte. Autoridades de saúde, especialistas fazendo a sua parte, nós, população, também fazendo a nossa parte. Bem, conversamos hoje aqui no Jovem Pan Saúde com a doutora Regiane de Paula. Nos despedimos mais cedo dela. E agora me despeço de Igor Marinho, que é infectologista da Clínica Sartor. Doutor Igor, muito obrigada mais uma vez pela participação, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, Lívia. Até a próxima. E a você que esteve conosco nesta edição, Jovem Pan Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado, compreendido o programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum outro tema pra gente, é só nos enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.